Primeiros passos, aula 3, explicando tela de cartão ponto e tela de cálculos. Nesta aula eu vou explicar como que é feita a inclusão de ponto de forma manual no nosso sistema e explicando também como a gente visualiza os cálculos e como entender um pouco como que o nosso sistema faz os cálculos. Para fazer a inclusão de marcações de forma manual no nosso sistema, temos que vir no menu de cartão ponto ou vamos até no menu de movimentações, cartão ponto, acesso completo. Primeiro eu seleciono o período e eu vou filtrar, que eu não vou, no caso eu vou fazer as alterações, as inclusões. Aqui eu filtrei do 1/10 até 5/10, apenas 5 dias. Clico no botão de atualizar e aqui temos a tela em branco, porque não tem nenhuma inclusão. Como foi feito na segunda aula o cadastro do nosso funcionário, a gente pode acessar ele por aqui, ó. Como podemos ver, a data de admissão dele é 1/10. Então, selecionei desde o 1/10. A gente consegue filtrar o período passado, mas a gente não vai conseguir fazer a inclusão de marcações, porque o nosso sistema está configurado, foi configurado para aceitar marcações apenas após a data de admissão do funcionário. Então, vamos incluir a nossa primeira marcação. Para incluir a primeira marcação, a gente tem que clicar 2 vezes em cima do dia e da entrada. No caso aqui eu não consegui, porque nós não temos a permissão de incluir marcações. Então nós vamos até no menu de manutenção, usuários, cadastro. Eu clico, seleciono o usuário administrador, clico no botão de alterar. Aqui nós temos o botão de permitir alteração de ponto. Aqui ele vai informar os dados da empresa que a gente está permitindo realizar inclusões de ponto de forma manual. Clico no botão de próximo. Aqui a gente tem um termo de responsabilidade. Eu clico em aceito. Próximo, caso eu queira imprimir, eu posso imprimir aquele termo. Clico no botão de finalizar. Agora eu clico no botão de concluir. Eu fecho essa tela. Agora se eu clicar 2 vezes aqui, eu já posso realizar a inclusão de ponto de forma manual. Conforme o horário que está vinculado no nosso funcionário, eu posso visualizar aqui. Ele começa a trabalhar das 8 da manhã até o meio-dia, das 13 até as 17. Então, no primeiro dia de trabalho dele, ele chegou. Deixa eu clicar 2 vezes aqui novamente. Chegou às 8 horas. Aqui eu tenho que colocar um motivo por que eu estou incluindo. No caso é treinamento. Dou um OK. Preencho a segunda marcação do dia dele, a terceira e a última marcação, às 17 horas. Coloquei... Se a gente passar o mouse em cima, a gente consegue ver por que essa inclusão foi feita manual. No caso, a gente colocou uma justificativa, eu coloquei a justificativa de treinamento. Então, no segundo dia de trabalho dele, ele chegou um pouco adiantado. Ele chegou às 7h50. Saiu às 12 para o intervalo. Iniciou às 13 e saiu às 17 horas. Logo no terceiro dia, que era uma folga dele, ele teve que trabalhar. Então, vamos colocar que ele trabalhou das 8 da manhã até o meio-dia. Na segunda-feira, vamos colocar que ele trabalhou das 8 da manhã até as 12 horas e ele ainda não realizou as marcações do período da tarde. Clicamos no botão de salvar para salvar essas modificações, essas inclusões que a gente fez no cartão de ponto. Agora eu vou mostrar como que é feita a visualização dos cálculos no nosso sistema. Eu vou apenas minimizar. Eu clico no botão de cálculos ou vou até no menu de relatórios, cálculos, acesso completo. Da mesma forma da tela anterior, a gente tem que selecionar o período. No caso aqui, o nosso sistema já trouxe o período que a gente selecionou na tela anterior, que é na tela de cartão ponto. Então, trouxe o valor de 1/10 até 5/10. Vamos clicar no botão de atualizar e os nossos cálculos já estão montados em tela. Então eu vou utilizar o mini horário, que é neste botão aqui,
e vou explicar como que o nosso sistema montou os cálculos. Então, no primeiro dia de trabalho dele, ele chegou às 8 horas da manhã, conforme o horário previsto para ele da quinta-feira, que ele iniciou a trabalhar numa quinta-feira. A segunda marcação às 12 horas, conforme o previsto. A terceira marcação, a entrada 2, que é a entrada da tarde, ele entrou às 13 horas e saiu também no horário previsto. Então, a gente pode ver aqui na coluna de normais que nós temos as 8 horas de trabalho dele, conforme está configurado lá no cadastro do horário. Podemos ver também na coluna de carga que ele tem uma carga de trabalho de dia de 8 horas, então, como ele trabalhou todo o período configurado para ele naquele dia, ele teve apenas normais. Agora vamos para o dia 2, onde o nosso funcionário chegou 10 minutos adiantado. Então, ele teve 10 minutos de horas extras nesse dia, pois ele chegou 10 minutos adiantados na primeira marcação e o restante das marcações, conforme a sexta-feira que está configurado aqui, ele realizou as marcações todas no horário previsto. Então, ele teve 10 minutos de extra. Agora vamos ao sábado. No sábado, a gente está configurado folga para ele. Então, ele realizou marcações das 8 da manhã até o meio-dia. Ele trabalhou 4 horas no período da manhã. Como não tem um horário previsto para ele trabalhar no sábado e a gente marcou que sábado é uma folga para ele, podemos ver que na coluna de extra, o nosso funcionário tem 4 horas de extra, pois ele trabalhou num dia que está configurado folga para ele. Certo? Então agora vamos... O domingo, aqui o dia 4, a gente configurou ele como folga, então o nosso sistema já lançou uma folga para ele nesse dia, onde não foi contabilizado nenhuma hora normal e nenhuma hora de falta e nenhuma hora de extra. Aqui agora no dia 5, que no caso a segunda-feira, dia 5, o nosso funcionário realizou marcações apenas às 8 da manhã e às 12, conforme o horário previsto. Mas ele deve trabalhar na parte da tarde ainda. No caso, ele não realizou as marcações ainda. Então, ele tem 4 horas de falta, pois ele ainda não realizou as marcações ou não vai realizar. No caso, se ele não realizar mais marcações nesse dia, os cálculos vão ser finalizados dessa forma aqui. Eu queria mostrar para vocês também como que é feito uma inclusão de uma folga em algum dia. A gente pode clicar com o botão direito na tela de cálculos mesmo e a gente marcar a folga. Então aqui a gente pode ver já que o nosso sistema já fez os cálculos automaticamente e lançou todas as horas que ele trabalhou para a coluna de extra. Eu vou clicar novamente aqui e vou desmarcar. Fazendo aqui, o nosso sistema voltou os cálculos conforme estava antes, onde o nosso funcionário apenas fez 10 minutos de extra no início da carga, no início da manhã. Eu vou fechar essa tela aqui. Vou abrir a tela de cartão ponto de novo. E a gente pode também lançar as folgas aqui pela tela de cartão ponto. Então a gente pode lançar folgas tanto pela tela de cartão ponto, tanto pela tela de cálculos. Clicando apenas nessa opção aqui, salvamos, vou minimizar, clicar na tela de cálculos de novo, clico no botão de atualizar. Podemos ver aqui que foi lançado a nossa folga no dia 2. Como eu disse antes, a gente pode desmarcar também aqui. Então essa seria a nossa terceira aula, que é explicando como funciona a tela de cartão ponto e a tela de cálculos. Aqui encerra a nossa terceira aula.